Imagina que você tá sozinho, completamente sozinho. Não é só a falta de gente por perto, mas uma solidão que aperta o peito, uma sensação de ser a última coisa consciente num universo frio e indiferente. E nesse silêncio, nesse vazio, você começa a ouvir, não vozes, não sussurros, mas algo mais profundo. Algo que não tem som, mas ressoa lá no fundo da sua mente, desarrumando cada fio de sanidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a fina casca da realidade e o que espreita por baixo dela, esperando só um convite, um mínimo descuido para se manifestar. A história que eu vou te contar é sobre o Dr. Elias Valverde, um sujeito meticuloso, desses que dedicam a vida a ordenar o caos do conhecimento humano. Historiador, linguista, com uma paixão quase doentia por documentos antigos, línguas mortas e mistérios que ninguém mais se importava em desvendar. A vida dele era entre as pilhas de papel empoeirado da universidade, um mundo seguro, previsível. Até que o destino, ou algo mais sinistro, resolveu dar uma mexida no tabuleiro. Elias herdou uma propriedade. Não era um presente, era um fardo. Uma mansão antiga, esquecida no interior de Minas Gerais, que pertencia a um ramo da família que ele nem sabia que existia. Um avô-tio-avô, um tal de Doutor Alarico, que tinha sumido do mapa no início do século passado, deixando para trás uma reputação de excêntrico, para não dizer maluco. A casa era um labirinto de tábuas rangentes, um ninho de teias de aranha e mofo, com aquele cheiro doce e sufocante de tempo parado. Elias, com a sua ética quase puritana, sentiu que era seu dever organizar o que restava. Catalogar, limpar, talvez vender. Mal sabia ele que a casa não tinha intenção de deixá-lo ir tão fácil. Nos primeiros dias, foi só o trabalho pesado. Caixas e mais caixas de livros, com as lombadas comidas por cupins, móveis cobertos por lençóis encardidos, um silêncio tão denso que parecia esmagar o ar. Mas Elias é um homem de hábitos. Acordava cedo, preparava seu café forte e mergulhava nos escombros do passado daquela família. E foi assim, metodicamente, desvendando o labirinto de objetos e memórias, que ele chegou ao escritório de Alarico. Era uma sala escura, com as janelas lacradas por dentro com tábuas. A única iluminação vinha de um lampião a gás antigo, que ele teve que consertar. No centro, uma escrivaninha de madeira escura, tão maciça que parecia parte da rocha, e ao redor, estantes cheias de livros, mas não os livros que ele esperava. Não eram clássicos ou obras de história. Eram volumes encadernados em couro, sem título aparente, ou com títulos esquisitos, escritos à mão em caligrafia apertada e nervosa. Entre esses volumes, ele encontrou um painel falso atrás de uma estante. Uma daquelas coisas que você só descobre por acidente, ou se sabe onde procurar. E lá dentro, escondida do mundo, havia uma caixa de ébano, sem fecho, sem chave, só uma tampa pesada, que ao ser erguida, revelou seu conteúdo. Não era ouro, não eram joias, eram diários. Muitos diários, empilhados e amarelados pelo tempo, com capas de couro gasto, e junto com eles, algo que fez o coração de Elias dar um salto. Eram 7 pedras, não pedras comuns, eram cristais. Não eram cristais, eram pedras com uma estrutura que ele nunca tinha visto antes. Opacas, de um cinza escuro quase negro, mas que, ao serem viradas sob a luz fraca do lampião, pareciam absorver a luz e, ao mesmo tempo, emitir um brilho tênue, quase imperceptível, de um azul violeta profundo. Elas pulsavam, ou pelo menos, Elias jurou que viu uma pulsação, e sentiu algo, como uma vibração baixa, que não era som, mas era sentida na palma da mão. Um zumbido que parecia vir de dentro delas, e ao mesmo tempo, de dentro da sua própria cabeça. A curiosidade de Elias, essa mesma curiosidade que o impulsionava a desvendar o mundo, agora se transformava em uma obsessão. Ele começou a ler os diários de Alarico. As primeiras páginas eram anotações de um naturalista, observações sobre a flora e a fauna local, mas logo o tom mudava.
Alarico começou a descrever sonhos, sonhos vívidos, complexos, com paisagens que desafiavam a geometria, cores que não existiam no espectro visível. Ele falava de padrões no céu que só ele via, de estrelas que se moviam de forma impossível. Com o tempo, as anotações se tornaram cada vez mais perturbadoras. Alarico falava de músicas do éter, de vozes sem boca que vinham dos céus e das profundezas da terra. Ele mencionava as pedras, que ele chamava de sussurradoras do vazio. Dizia que elas eram chaves, pontes para outro lugar, para outro tempo, para outras existências. Elias notou que, à medida que lia, o zumbido das pedras na caixa parecia ficar mais insistente. Ele as tirou. Colocou-as na mesa, uma por uma. Elas eram frias ao toque, mas vibravam com uma energia invisível. Eram pesadas demais para o seu tamanho, como se contivessem algo denso, concentrado. As semanas viraram meses. A limpeza da casa foi abandonada. A barba de Elias cresceu. As olheiras afundaram em seu rosto. Ele vivia agora imerso nos diários de Alarico e na companhia silenciosa das pedras. As anotações do velho doutor se tornaram cada vez mais frenéticas, cheias de símbolos que Elias, o linguista, reconhecia como proto-línguas, mas misturadas a caracteres que pareciam ter vindo de um universo onde as leis da física eram uma sugestão, não uma regra. Elias começou a ter os mesmos sonhos de Alarico. Não eram apenas sonhos, eram visões. Ele se via flutuando num espaço sem estrelas, apenas um vazio profundo e frio, onde formas amorfas se contorciam, indescritíveis, mas que emanavam uma sensação de inteligência alienígena, de propósito. Ele ouvia músicas que não eram feitas de notas ou melodias, mas de conceitos, de verdades cósmicas que sua mente tentava e falhava em processar. Acordava suando frio, com a cabeça latejando e a nítida sensação de que algo tinha se conectado a ele. Ele se convenceu de que Alarico não era louco. Alarico tinha descoberto algo. E Elias estava seguindo o mesmo caminho. A linha entre a sanidade e a loucura se tornava cada vez mais tênue, quase invisível. Ele parou de se alimentar direito. Seus olhos, antes tão analíticos, agora carregavam uma luz febril, quase maníaca. As pedras, as sussurradoras, eram seu único foco. Ele passava horas estudando-as, tocando-as, tentando decifrar seus segredos. O zumbido que elas emitiam não era mais um som em sua cabeça, era uma melodia sutil, uma canção hipnótica que parecia se aninhar em seus nervos. Um dia, Alarico mencionou em seus diários um alinhamento planetário raro, um evento que só acontecia a cada muitos séculos, quando as constelações se posicionavam de uma forma específica, abrindo uma fenda no véu da realidade. Ele descreveu o dia exato, as coordenadas celestes, as sensações que precederiam o evento. E, com um calafrio que percorreu sua espinha, Elias percebeu que aquele dia estava se aproximando. Estava a apenas uma semana de distância. Nos dias que se seguiram, a tensão na casa e em Elias era palpável. Ele via sombras se movendo no canto do olho, ouvia arranhões nas paredes que não existiam, sentia o ar pesado, carregado de uma eletricidade estranha. A melodia das pedras ficou mais alta, mais urgente. Elas brilhavam com uma luz mais intensa, um violeta escuro, que parecia sugar toda a luz ambiente. O cheiro de mofo da casa se misturou a um odor metálico, de ozônio, como depois de uma tempestade, mas sem tempestade alguma. A noite do alinhamento chegou. Uma noite sem nuvens, o céu limpo e negro como veludo. As estrelas pareciam mais numerosas, mais brilhantes, e as constelações de Alarico se encaixavam perfeitamente no que Elias via através das frestas das tábuas que cobriam as janelas. As sussurradoras agora vibravam furiosamente sobre a escrivaninha. O zumbido era um coro, uma cacofonia de vozes alienígenas que Elias não entendia, mas que ressoavam diretamente em sua alma. Ele sabia o que tinha que fazer. Alarico havia escrito sobre a comunhão, sobre a abertura. Não era um ritual com sangue ou sacrifícios. Era um ato de entrega, de simplesmente olhar,
de ouro. De receber, Elias pegou as 7 pedras e as arrumou em um círculo sobre a escrivaninha. No centro, ele colocou a si mesmo, seus olhos fixos no céu visível por uma fresta. As pedras pulsaram em uníssono, emitindo uma luz violeta que banhava o escritório, revelando os símbolos estranhos nas paredes, os desenhos de alarico. A melodia, agora, era ensurdecedora. Era a linguagem de uma civilização antiga, de seres que habitavam as dobras do espaço-tempo. Era a voz do vazio. Elias sentiu sua mente se abrir. Não era uma metáfora, era físico. Como se sua caixa craniana se expandisse para abrigar uma infinidade de dados, de imagens, de verdades. Ele viu não apenas o céu estrelado, mas os fios que uniam as galáxias, a teia cósmica. Ele viu a insignificância da humanidade, um grão de poeira em um oceano infinito de entidades indiferentes, inimagináveis. Ele viu um olhar que não era de malícia ou benevolência, mas de uma curiosidade fria, antiga, vinda de além do tempo. Era o vazio, e o vazio estava olhando para ele, através dele. A beleza era indescritível, o horror inimaginável. Ele viu o tecido da realidade se desfazendo, as leis da física se retorcendo como fumaça. Ele entendeu que o universo era uma ilusão, uma casca fina, e que por trás dela havia algo vasto, pulsante, com intenções que não cabiam na compreensão humana. O olhar penetrou em sua mente, não como uma lâmina, mas como um líquido corrosivo, desfazendo sua identidade, sua história, sua própria noção de ser. Sua alma gritou, mas o som foi abafado pela sinfonia do cosmos, pela revelação do invisível. Ele não era mais Elias. Ele era um canal, um ponto de conexão, uma janela aberta para a imensidão. Seu corpo, sua mente, foram meramente o veículo para essa verdade esmagadora. Quando o sol nasceu, um sol que Elias já não reconhecia como seu, ele foi encontrado. Não por alguém que o procurava, mas por um vizinho que vinha pedir uma ferramenta, curioso pelo abandono da propriedade. Elias estava sentado na escrivaninha, as pedras ainda em círculo. Mas seus olhos estavam abertos, fixos no nada, mas carregavam uma profundidade que não era humana. Uma profundidade que parecia engolir a própria luz. Ele murmurava frases desconexas, sons que não pertenciam a nenhuma língua conhecida, mas com uma cadência que lembrava o zumbido das pedras. Seus lábios se moviam, mas não formavam palavras, e sim os ecos da música do vazio. Alguém tentou interná-lo, mas o que fazer com um homem que não tinha mais sanidade, mas tinha conhecimento demais? Ele não era mais o Dr. Elias Valverde. Ele era uma casca, um invólucro para algo que o consumira por dentro. As pedras, as sussurradoras do vazio, foram deixadas lá. Ninguém ousou tocá-las. Elas pareciam apenas pedras comuns de novo, sem o brilho violeta, sem o zumbido. Mas se você se aproximar, bem pertinho, e se você tiver uma mente aberta demais, talvez você comece a sentir uma vibração sutil. Um chamado, um convite, porque a verdade é que o vazio não precisa de um ritual complexo. Ele precisa apenas de uma mente curiosa, de um coração faminto por conhecimento, de uma porta entreaberta. E Elias Valverde, ele foi o preço. Ele olhou para o abismo, e o abismo olhou de volta. E o que espreita além, talvez ainda esteja lá, esperando, sempre esperando. E quem sabe, enquanto você ouve essa história, algo lá fora não está começando a sussurrar o seu nome.